Olá, gente linda, maravilhosa! Estamos aqui no programa Nota 10 com Marinalva Pereira e seus convidados. Que olha, todo mundo que vem aqui é nota 10. Maravilha! Hoje eu trago um assunto bem importante. Você que é locatário, você que mora de aluguel, você que alugou a casa, você que tem imóveis. Vamos saber o que está acontecendo na pandemia, que tem gente que está sendo despejado, outros que não sai de jeito nenhum. A lei me ampara, então nós vamos saber agora, né? De quem, que a lei está do lado de quem. Nós vamos saber. Mas antes, professor, eu quero agradecer o senhor pela presença. Ele é professor em Direito, é advogado, meu professor na área civil, meu amigo, doutor Salim. Tudo bom? Moisés Salim, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. É um prazer enorme estar participando aqui com você do seu programa. Quero deixar um abraço para o público que está nos assistindo. Né, vamos começar a esclarecer essas dúvidas aí ferrenhas do dia a dia do nosso convívio social aí. Com certeza. Mas, doutor, antes eu quero te contar uma coisa. Gente, eu fiz direito já há algum tempo, estou tentando OAB faz horas. Mas eu vou fazer um estágio na delegacia, porque eu adoro penal, viu? Eu amo penal. Fui na delegacia, o delegado disse assim, olha, eu e mais uma colega. Senta aí, falei, tudo bem, né? Vai chegar, gente, chegou um montão de presos, cada um mais bonito que o outro. Nossa. Aí a minha colega já ficou, o delegado, baixa os olhos. Baixa os olhos. Aí, Marinalva, faz favor, doutora, já chama a gente de doutora, por favor, puxa a capivara desse cidadão. Capivara é o bicho mais legal. A capivara é o bicho mais legal. Ela beija o cachorro, ela abraça o gato, se diverte com a galinha. Eu olhava de um lado, eu olhava do outro, eu olhava pro rapaz, fiquei assim uns minutos olhando, né? Aí ele disse, a senhora já puxou a capivara? Eu falei, eu não achei a capivara aqui de jeito nenhum. Achei graça. Eu vou ter que ir lá no Lago do Amor, às vezes ele largou lá fora. Aí eu achei que era aquela capivara, que era para puxar a capivara do cara. O Caio já deve estar colocando as capivaras aí no fundo pra gente dar uma olhada. Caio, foi igualzinho essa que você tá passando aí. Eu queria puxar, não achava. Eu ficava olhando para a mesa, olhei tudo, até no banheiro lá eu fui. Ele disse, Marinalva, cadê a capivara? Eu falei, não achei, doutor. E olha que eu procurei, eu vou lá no Lago do Amor, de repente ele largou lá. E eu, não é que eu fui depois do Lago do Amor, eu falei, ele tá com onda comigo, a capivara tá lá. Essa sua história é parecida à do estagiário que perguntou pro juiz, doutor, cadê aquele processo que estava em cima da minha mesa ali que eu estava analisando? Ele falou, tá concluso. Aí ele falou, quem é o cluso? Que pegou esse processo sem a nossa autorização, doutor? Né? E aí vai, né, doutor? Mas olha, que delícia falar com o doutor Salim. Mas, doutor Salim, tem gente que não tá rindo assim não, viu? É. Tem gente que tá chorando. É verdade. 3 meses de aluguel atrasado, 4 meses. Seu Madruga, vim buscar o aluguel e espero que dessa vez o senhor me pague. E aí, como é que nós vamos fazer? Aluguel atrasado na pandemia, vale a lei anterior, vale a lei atual? O que está valendo? Vamos lá. O público que está nos assistindo aí, né? É importante já salientar que nós temos uma lei chamada REGET, que é a Lei 14.010 de 2020, né, que trata da situação emergencial em tempo de pandemia, que é a Covid-19. Bom, essa lei ela trata de direito de consumidor, ela trata da interrupção da prescrição e decadência, ela trata da interrupção do prazo para uso capião, inclusive também da ação de despejo em sede liminar, né? Então, lá na lei de locação, nós temos lá o despejo por falta de pagamento, até mesmo com sede liminar, né? Depositar o seu Madruga para a rua. Né? Tá vendo só, Kiko? Os senhores que cobram aluguel também são levados pelo velho do saco. Mas isso não é muito de dar risada, né? Seu Madruga? É, o seu Madruga não paga o aluguel, né? O Madruga. É complicado. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, o magistrado, né, e os operadores do direito também, os advogados, ao propor uma demanda, né, uma ação de despejo, eles têm que usar o bom senso, né, tanto os advogados e os juízes que vão julgar essa tese, que vão conceder de liminar. Então perceba o seguinte, essa lei ela proíbe a liminar de despejo, né, em tempo de pandemia. A liminar de despejo não proíbe o despejo. E eu vou explicar. Bom, nós temos na ação de locação 2 polos. 2 pessoas.
O locador, que é o dono do imóvel, e o locatário, que é quem aluga o imóvel. Sim. Certo? Então, por exemplo, nós temos aí dois direitos evidentes. Dois direitos em questão. O que acontece? Nós temos um locatário que está passando uma situação difícil em tempo de pandemia, e nós temos um locador que tem aquele imóvel ou vários outros imóveis, né, para locação, para garantir sua subsistência. Então fala-se em constitucionalização do direito civil e também entra, nesse caso, dependendo do caso concreto, né, a recivilização do direito civil. Você deve estar perguntando aí, que diabos é isso, né? Pois é. Então, que diabos é Herbert Richard, né? Versão brasileira Herbert Richard. A constitucionalização do direito civil, ela traz a dignidade da pessoa humana como seja um princípio, né, de norma, um princípio expresso na Constituição Federal, que prevê também, ó, dignidade da pessoa humana. Você está devendo aluguel? Vamos ter um pouco mais de adequação, de paciência, segurar as pontas no tempo de pandemia para depois tomar as medidas judiciais cabíveis, que a extrema seria uma ação de despejo, né? Então perceba o seguinte, de outro lado nós temos o locador, que pode ter aquele único imóvel ou outros 2, 3 únicos imóveis locados que garante a sua subsistência. Sim. Que ele não pode esperar, não pode suportar, ele não pode ter tanta adequação, tanta paciência. Por quê? Porque ele depende daquele imóvel para garantir sua subsistência. Ele tem que comer, ele tem que investir, ele tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar funcionário, né? Então perceba o seguinte, aí há um confronto de dois direitos, da constitucionalização do direito civil e da recivilização do direito civil. A constitucionalização é amparos previstos na Constituição Federal, né? Por exemplo, dignidade da pessoa humana, solidariedade, né? Princípio da isonomia ou igualdade, e dentre outros princípios, dentre eles o direito de moradia, né? Certo. Então, por exemplo, aqui, será que eu posso tirar esse locatário daqui? Eu posso pedir a retomada do imóvel por falta de pagamento? Certo? Bom, perceba o seguinte, se eu tenho esse único imóvel ou mais 2, 3 imóveis para garantir a minha subsistência, né? Então houve um confronto. Quando há um confronto, prevalece, e está meio a meio entendimento na doutrina, a recivilização. O que é a recivilização? Permanece a autonomia privada firmada no contrato de locação, ou seja, prevê ação de despejo. Então não tem conversa. Tem muita gente... Confrontando esses dois direitos, entendeu? Confrontando esses dois direitos, ao meu ver, prevalece a autonomia privada. Não estou falando da pacta sunt servanda, que a vontade das partes faz lei no contrato, né? E ela é soberana. Não. Eu estou falando aqui, nós temos aqui um direito de moradia, uma dignidade da pessoa humana, solidariedade, amparando o locatário. De outro lado, nós temos o seguinte, subsistência, né? O lado, subsistência. O dono do imóvel, dignidade da pessoa. O dono do imóvel. Dono do imóvel. É que ele também vive dos aluguéis isso que precisa. Mesmo, isso, né? isso então mesmo. nós temos duas situações, então, de quem está desempregado e daquele que depende do imóvel. Depende do e imóvel. E a lei fica... Então o que acontece? Nesse caso, né, nós temos a Constituição Federal amparando os dois e a autonomia privada. Na minha opinião, na opinião da doutrina que está dividida meio a meio, né, aplica-se a recivilização, ou seja, a autonomia privada, né, vai prevalecer naquela relação, ou seja, cabe ação de despejo. Não estou falando em sede liminar. Sim. Estou falando que cabe ação de despejo. Entendi. Tá? Então o que eu quero que fique bem claro aqui, nós temos confrontados dois direitos, o locador e o locatário. Sim. Então perceba o seguinte, há que se falar também em contrato de locação celebrado em tempo de pandemia, nós já temos mais de um ano de pandemia. Por exemplo, vocês acham que desde março de 2020 não parou, ninguém mais celebrou o contrato de locação? Muito pelo contrário. Claro que sim, vários. No Brasil, vários. Entendeu? Então, a esses contratos de locação já tem cláusula prevendo, né, queda de movimentação, né, queda de movimentação, dentre outros fatores que envolvem a pandemia, entendeu? Desemprego. Né? Então, esses contratos novos já estão sendo adequados à pandemia, ao tempo de pandemia. Então, a nesse pandemia caso, muitas vezes não pode ser usada como desculpa, mas nós estamos vendo também que a pandemia tem gente recebendo R$150
né, por mês, que não dá para comprar nem um quilo de carne hoje em dia. Eu não estou nem falando politicamente, estou dizendo a situação geral da nossa vida. E aí, como que faz? Ele vai lá, celebra um contrato, ele recebia 600, hoje ele recebe 150, e aí, como é que é? É complicado, né, doutor? É duro a gente, né, entrevistar um professor de direito. Falou, tá entendendo aí? Eu tô. Então, contratos, pessoal, Marinal, estúdio, o pessoal que está nos assistindo, celebrado pós-pandemia, ou seja, depois da pandemia, que iniciamos aqui, infelizmente, em março de 2020, vai ser um marco na história nossa, né, já devem ter cláusulas, já deveria, né, os que eu faço, os contratos que eu confecciono, eu já coloco essas cláusulas, prevendo desemprego, prevendo carência para desemprego, prevendo carência para movimento de estabelecimento empresarial. Então a gente já prevê tudo isso aí para evitar confrontos, né? Em última hipótese, em última ratio, a judicialização. Né? Então, falando com você aqui, né, com o nosso cameraman ali, nosso grande amigo ali, o Caio, grande abraço para o Caio e o pessoal de casa que está nos assistindo, o problema menor que nós temos em tempo de pandemia é a locação. Certo. Né? No direito civil, o que mais foi afetado com a pandemia? O que mais aconteceu? É óbvio. Eu até fiz uma entrevista lá no... Tudo fechado, lá né? no cursinho. A maioria. Lá fechado. no cursinho que eu ministro aula, até fiz um papo, né, com o Enzo Amadi. Sim, o Enzo, um abraço pro Enzo. Um abração pro Enzo. Eu sabia que foi meu aluno, né? O Enzo, né? Foi meu aluno. Todo mundo, ó, a professora sua. Sarita foi minha aluna. Letícia foi minha aluna. Letícia. Beijo para as duas divas do direito civil, né? O Enzo foi meu aluno. O Enzo, né? Constitucional, lindo. Grandes alunos lá. Alunos dando aula com o professor, que maravilha. Podia a Marinalva dando aula com a gente. Então eu fiz um papo com o Enzo Amado sobre qual foi o ramo do direito civil quais foram os ramos do direito civil mais afetados com a pandemia. Né? Quais foram? Sim. Não é difícil de você acertar. O que a pandemia trouxe muito? Infelizmente, morte. Com a morte abre-se a sucessão. O ramo do direito civil mais acionado em tempo de pandemia foi o que? O direito sucessório. Estou falando em morte. Sim. Antes da morte, tivemos muito planejamento sucessórios e testamentos. Sim. Entendeu? Entendi. Adiantamento de legítimo, planejamento sucessório. Outro ramo do direito civil que também foi muito acionado no direito em tempo de pandemia foi o direito de família. Divórcio. Muitos. Nós vamos falar no próximo programa. Vamos falar sobre isso. Falar sobre divórcio no próximo programa. Divórcio, né? O próximo, contratos. Onerosidade excessiva. Cláusulas, né? Cláusulas abusivas, né? Contratos que trazem efeito gangorra, que as partes não conseguem cumprir. Entendeu? Complicado. E depois, o tema que nós estamos falando, que é a lei de locação. Sim. E nós enfrentamos toda essa problemática aí que o magistrado, né, não estou ensinando nenhum magistrado, mas principalmente o magistrado, ao decidir uma ação de despejo, ele deve olhar com bons olhos, né, que o juiz há muito tempo ele deixou de ser a boca da lei. Ele se vale de direitos, de valores éticos e morais, de cláusulas gerais para aplicar o direito. O juiz deixou de ser a boca da lei. Né? Então, o que o magistrado tem feito, o que os magistrados têm feito? Quando chega uma ação de divórcio, eles confrontam isso aí. Olha, tem direito constitucional de moradia, dignidade da pessoa humana. Sim. Né? Mas também, do outro lado, nós temos a recivilização, que é uma grande força da autonomia privada, principalmente em contratos celebrados em tempo de pandemia. Sim. Certo? Beleza? E que, por exemplo, pode confrontar. Pô, você tem o direito de moradia garantido pela Constituição Federal, dignidade da pessoa humana, de não ir para a rua, né, com a sua família, tudo. De outro lado, também nós temos o locador, que tem esse imóvel para garantir o subsistência dele, o sustento dele, da sua família. Com certeza. Então, isso deve Os dois ser lados, analisado. né? Os dois lados. Professor, mas olha, eu gostaria de falar com o senhor aqui o tempo todo, é uma aula, né, Caio? O Caio tá ali, ó, espantado, né, na equipe, ele espantado, e olhando, né, e porque ele é um professor, ele é conceituado um advogado, e com certeza deu uma aula aqui pra gente, foi rápido, mas eu prometo para vocês que o doutor volta. Nós vamos dar o seu e-mail para alguém que quiser conversar com o senhor, tirar algumas dúvidas. Pode passar, né? Meu telefone particular aí. Tá, nós vamos colocar sem aqui. Sem problema nenhum. Nós vamos colocar aqui para você. O Caio já está providenciando, olha aí, ó. O Caio já falou, já está aqui já. E aí, você tiver alguma dúvida, né? Tiver aí passando por esse problema, tanto de um lado quanto do outro,
você fala com o professor Sempre. Salim, né, que o resto ele resolve. Sempre à disposição aí, Ele resolve. ajudando no que tiver ao meu alcance sempre. Que gostoso. Queria falar mais, mas o programa rápido, o programa aqui é nota 10, eu quero te agradecer. Imagina, Tá? imagina. E dizer que o senhor é um professor nota 10, gente, nem falo pra vocês na sala como que é esse Imagina. professor. Como que é esse professor? Alegre, competente, amigo da gente. E é uma honra, Imagina. convidei para vir aqui, porque a gente só traz gente nota 10, e ele é nota 10. Vê se me dá nota 10 lá, viu? Estamos sempre juntos aí. Tá, obrigado, professor. Semana que vem tem mais notícias, mais informações, mais dicas. E o programa Nota 10 vai encerrando por aqui, que eu vou correndo pagar meu aluguel, senão eu tô fora. Doutor, vamos lá comigo, hein? Vamos lá, vamos lá. Um abraço. Obrigado. Imagina. Nota 10 para você.